Bom, dizem que gentileza gera gentileza. Eu vou contar hoje uma história para vocês, que é uma história muito importante na minha fase, na verdade, mais difícil da minha vida. Em 2010, eu me separei do pai do meu filho mais velho, e foi uma separação muito traumática, né? E eu acabei saindo de casa com o meu filho, foi uma época muito, muito complicada. E essa noite, né, na verdade, foi a noite literalmente que eu saí de casa, eu recebi uma mensagem de uma paciente que eu tinha feito um peeling naquele dia. Era um peeling muito simples, era um peeling que eu faço sempre, um peeling superficial, um peeling de ácido salicílico, e que a paciente me mandou uma mensagem e falou assim: doutora Silvia, eu tô com bolhas no rosto. Eu falei assim, como assim bolhas? E ela me mandou foto, e literalmente ela estava com bolha no rosto. Imagina, eu fazia aquilo há 15 anos, era um peeling superficial, não tinha porque ela tá com bolha no rosto. E eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, inclusive, então assim, tinha sido o olho do furacão, então assim, eu estava na noite mais difícil da minha vida, e no dia seguinte, era um feriado. E eu falei para ela, olha, amanhã de manhã a clínica vai estar fechada, mas você vai na clínica que eu vou te atender. E ela chegou na clínica, ela estava com 2 toalhinhas de rosto, aquelas toalhinhas de mão, na verdade, uma em cada lado do pescoço, porque escorria água do rosto dela, porque tinha feito bolha. Bom, e aí eu olhei aquilo e falei, bom, vamos lá, vamos resolver, vamos furar a bolha, vamos resolver e tal. E aí veio ela e o marido. Ela tinha passado comigo uma vez. Ela passou em consulta e eu já fiz o peeling, enfim, ela estava com um pouco de acne, enfim. Bom, e aí, quando eu estava fazendo o procedimento nela, furando a bolha para drenar o líquido e tudo, ela vira para mim e fala assim: doutora Silvia, tá tudo bem? Porque eu estava muito abalada, muito abatida, eu tinha saído de casa com meu filho de 1 ano e pouco nos braços, E aí eu falei, não tá, estou enfrentando um problema sério na minha casa, essa noite eu dormi na casa dos meus pais, estou num processo aí que vai culminar com um divórcio, com uma separação e tá tudo muito difícil. Bom, e aí ela falou pra mim assim: doutora Silvia, a gente acabou de se conhecer, mas o que você precisar, você pode contar comigo. Bom, e aí eu sei que, eu cuidei da pele dela, deu tudo certo, o rosto ficou perfeito, epitelizou, cicatrizou, ficou tudo direitinho e tal. E isso foi no final do ano, e daí pouco mais de um mês, realmente eu já tinha assinado o divórcio e eu tive que sair da casa onde eu morava, que era um apartamento grande, e eu, enfim, por questões financeiras, por problemas do casamento e de gestão de clínica, eu tive que sair da minha casa, estava com uma dívida enorme e eu precisava tirar as coisas de dentro do apartamento onde eu morava. E eram móveis grandes, eram móveis muito bons e eu não tinha nem para onde levar, e eu não tinha dinheiro nem para, fazer uma mudança, deixar num depósito, eu não tinha nada disso e tal. E ela me ligou, e ela falou assim: e aí, Silvia, eu tô ligando para saber, como é que você tá, se você precisa de alguma coisa. E aí ela falou assim: tá, e o que você vai fazer com os móveis? Eu falei: olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro nem para tirar os móveis de lá e muito menos aonde guardar, pagar um depósito, E aí ela falou assim: não, fica tranquila que eu vou te ajudar, o marido dela tinha uma construtora, e aí tinha um carro deles, era como se fosse aquelas picapezinhas, aquela saveirozinho, que, não, fica tranquila que a gente vai tirar os móveis de lá, embalar, e a gente vai deixar guardado lá num imóvel nosso que tá para alugar e tudo. Bom, resumindo, uma pessoa que eu tinha visto 2 vezes na vida foi para minha casa com o carro da empresa, com 3 funcionários, com um monte de plástico bolha para desmontar os móveis e colocar no carrinho e levar lá para o imóvel deles que estava para alugar. Foi um favor assim, uma coisa que provavelmente muitos amigos próximos ou alguém da família talvez nem se oferecesse para fazer isso, porque custou dinheiro, custou trabalho, ela com certeza pagou os funcionários dela para fazer isso. E depois aí ela me ajudou a vender os móveis que estavam no depósito. Bom, enfim, foram meses, até eu conseguir me estabelecer novamente
e ela me ajudou muito, né, nesse processo. Passaram-se alguns meses, eu acredito que talvez uns 9 meses, um pouco menos de um ano, e um dia ela me ligou, né? E aí ela me ligou e ela chorava, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu tô aqui no pronto-socorro do Einstein e o meu marido ele foi diagnosticado com câncer avançado no reto, né? E eu não sei o que fazer. Né? Eu não conheço ninguém, eu não conheço médico nenhum, eles falaram que precisam fazer o estadiamento do câncer, do tumor, mas que isso vai ter que agendar, vai ter que marcar e tudo e tal. Bom, eu falei, não, deixa comigo, né, que eu vou falar com um dos meus melhores amigos, que ele é coloproctologista, né, faz muito a parte oncológica do Sírio-Libanês, e eu vou falar com ele, né, fica tranquilo. E liguei, e falei, Gui, é o seguinte, eu tô com uma amiga, uma paciente que tá precisando de ajuda, deram um diagnóstico para ela, ele tava com uma obstrução quase total do reto, e assim, é tumor, é câncer, e assim, ele tem que ser tratado, né, tem que ser estadiado e tudo. Silvinha, pede para ele me procurar aqui no consultório, eu tô operando, mas fala que eu vou atender ele no consultório hoje ainda. E eu falei, olha, então é o seguinte, ele está esperando vocês 9 horas da noite no consultório para vocês conversarem e decidir o que vai fazer. Bom, e aí ele atendeu ela e o marido no consultório 9 horas da noite e no dia seguinte ele arrumou tudo o que ele precisava fazer de exame, né, dentro do Sírio-Libanês, e ele conseguiu fazer um estadiamento, uma programação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia em um dia e meio. Né? E então assim, tudo que demoraria muito tempo para fazer e para colocar aquilo em prática, né, pela facilidade, né, que ele tinha dentro do hospital e de encaminhar as coisas e tudo, foi feito ali dentro do Sírio-Libanês. E ele começou a ser tratado do câncer naquela semana. Né? Passou por muita coisa, passou por cirurgia, por radioterapia, por sequela de quimioterapia, sequela de radioterapia, bolsa de colostomia, problema na estomia, porque, né, tinha vazamento de líquido ao redor da colostomia. Então assim, ele passou por muita coisa, muito tempo de internação, internava, ia para casa, depois internava de novo, quimioterapia, radioterapia, enfim, todo aquele processo de um câncer avançado. E depois de passar por isso tudo, ele ficou curado, né? Então, e aí eu lembro que quando tudo estava resolvido, e ela veio falar que talvez se não fosse por toda aquela intervenção, né, tudo que ele tivesse feito e a agilidade que foi feito, talvez ele não tivesse vivo. E, enfim, e aí no final do processo, né, ela falou para mim, ela falou assim, você começou como minha médica, mas hoje você é uma irmã que a vida me deu. E é isso, né? Então eu acho que tinha tudo para ser apenas uma paciente que eu atendi, que teve uma intercorrência e que ela estendeu a mão quando eu precisei e eu estendi quando ela precisou. Então eu acho que dizer que gentileza gera gentileza, eu acho que gera muito mais do que isso. Eu acho que tem pessoas que... Quantas pessoas passam na nossa vida que quando a gente estende a mão, a gente não faz nada pensando em troca, mas essa troca vem. E eu acho que é essa coisa, essa conexão que a gente gera com as pessoas que acabam gerando muitas vezes amizades que muitas pessoas não se dão a oportunidade, né? Eu tenho muitos pacientes que se tornaram meus amigos e essa pessoa, né, que é uma pessoa que eu amo muito, que hoje eu considero da minha família, foi inclusive, eles foram meus padrinhos de casamento depois que ele estava curado. Eu acho que se eu não tivesse estendido a mão, né, eu não precisava, na verdade, atender naquele dia seguinte. Eu podia encaminhar para alguém, eu tinha tido a noite mais difícil da minha vida, eu poderia encaminhar para alguém, podia ter mandado para o pronto-socorro, você está com boa, levar para o pronto-socorro. Não, eu acho que essa coisa
do ser gentil, do acolher, eu acho que isso pode gerar coisas tão gigantes na nossa vida, muito mais do que simplesmente uma palavra, um carinho. Eu acho que a gentileza, ela gera conexões que você pode levar o resto da sua vida.